A ANS publica a decisão que autoriza reajuste de até 10% para plano de saúde. Em 12 horas, o Rio de Janeiro tem 2 policiais mortos e um ferido em diferentes ocorrências. No STF, ministro Edson Fachin abre diligência para apurar irregularidades em delação da JF. E o ministro Lewandowski proíbe o governo de privatizar empresas estatais sem o aval do Congresso. Justiça do Distrito Federal determina que o ex-ministro Dirceu deve se apresentar ao juiz Moro em 5 dias. Joe Jackson, pai de Michael Jackson, morre aos 89 anos em Los Angeles. Presidente dos Estados Unidos e da Rússia farão a primeira cúpula nas próximas semanas. Alegria em dobro com a desclassificação da Alemanha e a vitória da seleção brasileira. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. A juíza Leila Cury, da Justiça do Distrito Federal, deu 5 dias para o ex-ministro José Dirceu se apresentar ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Segundo a magistrada, cabe à Justiça Paranaense determinar quais medidas cautelares devem ser aplicadas durante a soltura do ex-ministro. Com isso, as regras de cumprimento de liberdade devem ficar a cargo da 13ª Vara Federal do Paraná, onde o processo teve início. Caberá ao juiz Sérgio Moro, inclusive, determinar onde o ex-ministro ficará morando enquanto aguarda o fim do julgamento. Além disso, Moro irá definir se José Dirceu deve ou não usar tornozeleira eletrônica. Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão e estava cumprindo a pena pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato. Na sessão de ontem do STF, partiu do ministro Dias Toffoli e foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Toffoli entendeu que havia problemas na dosimetria da pena de Dirceu e, por isso, concedeu um habeas corpus e destacou que a defesa do réu está recorrendo contra a condenação no STJ e no próprio STF. Dirceu foi liberado na madrugada desta quarta-feira. O ex-ministro saiu da penitenciária da Papuda e foi para sua casa, em Brasília. Ainda não há informação sobre para onde o petista irá, já que não há impedimento legal que o obrigue a ficar na capital do país. Segundo a defesa de Dirceu, ainda não está decidido se ele ficará em seu apartamento ou com seus familiares. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou hoje os embargos de declaração em que a União apontou ambiguidade e contradição. A 8ª turma do TRF4 negou assegurar parte dos bens confiscados de Dirceu para pagamento de tributos. No processo, a Fazenda Nacional argumentou que já havia decidido o caso de uma forma diferente. Num recurso julgado em abril desse ano, a Fazenda pediu que mais de 22 milhões de reais de bens do ex-ministro fossem usados para pagamentos de impostos. O relator da Operação Lava Jato, o desembargador Gebran Neto, ao negar o pedido da União, alegou que não foram preenchidas as condições para a concessão da tutela de emergência e que isso poderia causar um dano irreparável ao direito. O ministro Edson Fachin autorizou a coleta de provas sobre as delações premiadas de 4 executivos da JF. Após essa fase, a rescisão dos acordos será levada para análise do plenário do Supremo Tribunal Federal. A delação de executivos da JF envolveu inúmeros políticos de vários escalões, entre eles o próprio presidente da República, Michel Temer. Mas o acordo foi rompido em setembro de 2017, no final do mandato do então ex-procurador-geral da República. Na ocasião, Rodrigo Janot pediu o fim dos benefícios para os delatores por suposta omissão e má-fé. Entre as polêmicas, os executivos teriam deixado de informar sobre a suposta orientação do ex-procurador Marcelo Miller à JF
nas negociações, enquanto ele ainda integrava o Ministério Público. Desde o início, o acordo gerou uma série de críticas. Opositores à delação da JF argumentam que foi concedido aos delatores muitos benefícios, como a imunidade penal. As provas de supostas ilegalidades continuam válidas. Os ministros deverão avaliar apenas se Joesley e os demais executivos da empresa serão processados ou não. A ação também foi desmembrada para facilitar a apuração de fatos narrados. Segundo a determinação de Fachin, os advogados de defesa e a Procuradoria-Geral da República têm 5 dias para especificar as provas que pretendem produzir e, em caso de depoimento de testemunhas, indicar os nomes e endereços. A Polícia Federal investiga uma nova denúncia de que o amigo do presidente Michel Temer teria recebido propina no contrato do Porto de Santos. Ele pode ter sido beneficiado com 8,5 milhões de reais. O coronel João Batista Lima, amigo do presidente Michel Temer, é suspeito de receber propina de contratos do Porto de Santos. A Polícia Federal encontrou planilhas e extratos bancários no cofre da empresa do militar, a Argeplan. Em uma planilha, havia indicação de um repasse de 17% de um contrato de 50 milhões de reais para Lima. O documento foi assinado entre a empresa de coleta e incineração de resíduos e a Codesp, a administradora do Terminal Santista. De acordo com a Polícia Federal, a planilha tinha o nome de JP Tecnolimp, empresa que pertencia ao grupo Júlio Simões e acabou herdando o contrato com a Codesp. Um contrato foi assinado com um consórcio formado entre a transportadora Júlio Simões e a Coleta, pioneira em 1998 durante 15 anos. Ainda em 98, o consórcio fez o acordo de acionistas com a Eliland, braço de uma offshore no Uruguai. Para a Polícia Federal, a Eliland ficaria com 8,5 milhões de reais, o que corresponde aos 17% indicados na planilha. Quem comandava as movimentações financeiras da Eliland era o contador da Argeplan, Almir Martins Ferreira. O coronel Lima, amigo de Temer desde a década de 80, e Almir Ferreira também foram alvos da Operação Scala. A executiva nacional do Partido Trabalhista Cristão desistiu de lançar candidatura própria para a presidência da República. Com a decisão, o ex-presidente e senador Fernando Collor não será mais candidato ao Palácio do Planalto. Em comunicado divulgado na internet, o PTC informou que desistiu de lançar uma candidatura própria à presidência para garantir a sobrevivência da legenda. A sigla deverá focar os esforços na campanha de deputados estaduais, federais e senadores. O objetivo é superar a votação estabelecida pela cláusula da barreira. As legendas deverão atingir pelo menos 1,5% dos votos válidos para a Câmara em 2018, em pelo menos 9 estados, ou ter eleito, no mínimo 9 deputados em 9 estados para garantir os recursos do fundo partidário. Com a decisão, Fernando Collor fica de fora da disputa, sem possibilidade até mesmo de migrar para outra legenda. O prazo de filiação para quem pretendia disputar a eleição terminou em 7 de abril. O senador já foi presidente, mas renunciou ao cargo em 1992 para escapar do impeachment. Naquele período, o político foi alvo de denúncias de corrupção e tráfico de influência, acusações que foram consideradas nulas mais tarde pelo Supremo Tribunal Federal. Mas as polêmicas envolvendo o político não param por aí. No ano passado, ele virou réu na Lava Jato com nova acusação de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro referentes a desvios na BR Distribuidora. A violência não dá trégua no Rio de Janeiro. Em menos de 12 horas, 2 policiais foram mortos e um ficou ferido em diferentes ocorrências na capital fluminense. Um policial civil foi morto em uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira na zona norte do Rio. Eduardo Freire Pinto Guedes, conhecido como Paquetá, de 47 anos, estava com a família quando um homem em uma moto tentou assaltá-lo. O bandido disparou contra o policial. Um vídeo mostra a abordagem do criminoso. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Também nesta manhã, um outro policial civil foi baleado numa outra tentativa de assalto no Andaraí, na Zona Norte. Ele teria reagido à tentativa de assalto e levou 6 tiros.
O policial foi socorrido no hospital do Andaraí. Não há informações sobre seu estado de saúde. E na terça-feira, bandidos mataram um policial federal quando tentaram levar seu celular. O crime aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Já são 63 o número de agentes de segurança mortos só este ano no estado do Rio de Janeiro. Alunos de universidades públicas já comemoram a liberação de mais de 750 milhões de reais de recursos pelo Ministério da Educação, que serão utilizados para melhorias na estrutura das instituições. A Ana Luísa é aluna da Universidade de Brasília. Estudou muito para passar em uma instituição pública. Por isso, espera que o curso mantenha a qualidade e estrutura para que possa se preparar bem para o mercado de trabalho. Eu sou estudante do curso de nutrição e às vezes a gente pensa que o curso de nutrição não precisa de estrutura para pesquisa, porque mexe com alimento. Mas, na verdade, a gente trabalha desde a cocção do alimento até a análise bioquímica, conteúdo de proteínas e outras especificidades. Para milhares de estudantes de universidades públicas, essa notícia vai soar como música para os ouvidos. As instituições federais de ensino vão receber mais de 750 milhões de reais. Os recursos foram liberados pelo Ministério da Educação. A verba deverá ser utilizada para manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil, entre outras destinações. E isso dá condição para que a universidade consiga rodar com todos os seus processos, fazer tudo aquilo que é necessário para o bom funcionamento das universidades e dos institutos federais. Uma parte desse investimento, quase 200 milhões de reais, será destinada à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Uma outra parcela será repassada para o Instituto Benjamin Constant e para a Fundação Joaquim Nabuco. Este ano, o MEC autorizou o repasse de mais de 5 bilhões de reais para as instituições federais, ou seja, 70% do valor previsto para custeio no orçamento de 2018. Como explica o presidente da Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Emanuel Zaguri. Para que as universidades possam executar os seus planos de trabalho com segurança, com regularidade, é fundamental que exista essa previsibilidade na liberação dos recursos orçamentários. E esse esforço que vem sendo feito pelo Ministério para antecipar essas liberações, garantir que as universidades possam usar os recursos que estão inicialmente previstos, é fundamental, é muito importante e é muito bem-vindo. Desde 2016, o Ministério da Educação tem liberado 100% dos recursos de custeio previstos nos orçamentos das universidades e instituições federais. Tivemos boas notícias do ministro, com algumas preocupações que a gente tem, principalmente na questão do nosso funcionamento. Então, a liberação dos 10% para o custeio nesse momento é importantíssima. A Lene, que acabou de sair da aula, quer que esse recurso chegue o quanto antes às instituições que mais necessitam e que ele seja bem gerido. Só assim, segundo ela, o investimento vai ser refletido em mais aprendizado. A gente tem que tentar criar uma nova forma de organizar toda essa verba que a gente está recebendo, uma verba que precisa para poder fazer um projeto de pesquisa, para poder dar a atenção à extensão à pesquisa. E veja a seguir, mais de 70 ônibus são incendiados em Minas Gerais. E ainda, ministro do STF proíbe privatização de estatais sem o aval do Congresso. Os incêndios em ônibus voltaram a atormentar a população mineira. Mais de 70 ônibus foram queimados no estado. Em Belo Horizonte, mais de 300 viagens foram suspensas entre o fim da noite de ontem e esta madrugada. A interrupção das linhas ocorreu depois que a Guarda Municipal da capital mineira e a Polícia Militar tiveram informações sobre ataque aos ônibus. A maioria das linhas atingidas foi do BRT de Belo Horizonte. Segundo a empresa, a situação foi normalizada às 5 horas da manhã de hoje. Por causa da suspensão das linhas de ônibus, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, e o governador do estado, Fernando Pimentel, do PT, se reuniram para discutirem formas de combater o problema. A prefeitura anunciou a criação de atendimento específico na linha de denúncias anônimas, o 181.
Os ataques aos ônibus estão sendo atribuídos à organização criminosa que comanda os presídios de São Paulo. Mais de 80 pessoas já foram presas suspeitas de incendiar os veículos. Um levantamento do Exército mostrou que 1.500 venezuelanos vivem em situação de rua no estado de Roraima. Quase todas as cidades do estado têm imigrantes desabrigados. O mapeamento da Força Tarefa Logística e Humanitária apontou que existem venezuelanos vivendo nas ruas em 10 das 15 cidades do estado. A maior parte deles se concentra na capital Boa Vista. A Força Tarefa foi criada em fevereiro pelo governo federal para lidar com a intensa imigração de venezuelanos na fronteira com o Brasil. O estado é o mais atingido pela chegada de venezuelanos que fogem de uma grave crise econômica e política. Muitos percorrem 215 quilômetros a pé para chegar até Boa Vista. Aqui no Brasil, eles recorrem à Polícia Federal para pedir residência temporária ou refúgio. Segundo a ONU, pelo menos 800 pessoas cruzam a fronteira todos os dias. A prefeitura da capital calcula que 25 mil venezuelanos vieram para Boa Vista. É 7,5% da população total da cidade. O estado abriu 9 abrigos públicos para receber os imigrantes. 5 deles foram inaugurados neste ano e outros 3 devem ser abertos na capital e em Pacaraima até o final de julho. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal proibiu o governo de privatizar empresas estatais sem a autorização do Congresso Nacional. O ministro foi favorável a um pedido da federação que representa as associações de trabalhadores da Caixa Econômica Federal e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. As entidades questionavam a legalidade de trechos de uma lei que orienta o gerenciamento de empresas estatais pelos poderes federal, estadual e municipal. Em caso de privatização, o ministro considerou que deve haver uma lei específica para cada companhia e essa permissão deve ser aprovada pelo Poder Legislativo. Na decisão, Lewandowski considerou que existe uma tendência de desestatizações que pode, segundo ele, causar prejuízos irreparáveis ao país, caso o processo não seja conduzido de acordo com a Constituição. Mas esse entendimento é apenas temporário. A liminar ainda poderá ser revertida pelo plenário do STF, formado por 11 ministros, mas ainda não há previsão de quando isso possa ocorrer. Atualmente, o governo trabalha nos bastidores para aprovar no Congresso Nacional a autorização para a privatização da Eletrobras e das subsidiárias da empresa. A expectativa é engordar o caixa do Tesouro Nacional em 2018. A previsão é que sejam arrecadados pelo menos 12 bilhões de reais com o repasse da estatal para a iniciativa privada. O governo decidiu cobrar as distribuidoras de combustível, incluindo a Petrobras, que não estariam vendendo óleo diesel com desconto de 46 centavos. Este foi um dos pontos acertados para acabar com a greve dos caminhoneiros. Já faz quase um mês que o diesel deveria estar custando menos. O prazo vai acabar em agosto e até agora tem muito posto que não repassa o desconto. E eles culpam as distribuidoras. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor já recebeu 98 reclamações. Parece pouco para um país do tamanho do Brasil, mas recebeu. As distribuidoras que pegam o diesel na refinaria não estariam vendendo o litro 46 centavos mais barato. Mas aí tem um problema. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reconheceu que o preço cairia aos poucos. Sem contar que se os estados não baixarem o ICMS, o máximo que o governo pode garantir é que o combustível caia 41 centavos. Mesmo assim, as distribuidoras foram advertidas. O governo quer explicações e, se não receber em 10 dias, vai multar as empresas em até 9 milhões de reais. Os governadores também receberam um comunicado do Ministério. Joey Jackson, pai de Michael Jackson e criador do The Jackson 5, morreu hoje, aos 89 anos. Ele havia sido hospitalizado em junho com um câncer em fase terminal. Joseph Jackson, pai de Michael Jackson, morreu nesta quarta-feira depois de uma longa batalha contra o câncer. Ele tinha 89 anos. Familiares ainda não confirmaram a causa, mas disseram que Joseph morreu na madrugada em Los Angeles.
As informações foram divulgadas pelos sites especializados TMZ e ET. Ainda segundo os portais, o criador do The Jackson 5 havia sido hospitalizado em junho com câncer em fase terminal. O empresário sofreu uma série de AVCs, um deles em 2015, quando viajou ao Brasil na ocasião de seu aniversário. Joseph Jackson era uma figura envolta em polêmicas. Já adulto, Michael Jackson revelou que cresceu com medo do pai, que com frequência batia nele com um cinto. E veja a seguir, a ANS autoriza reajuste de até 10% para planos de saúde. E ainda a MEC libera mais de 45 milhões de reais para garantir educação infantil de qualidade. Em 3 anos, mais de 341 mil empresas foram fechadas no Brasil. Veja esse e outros destaques da economia. Segundo o IBGE, do total de empresas fechadas entre 2013 e 2016, 76% eram voltadas ao comércio. No mesmo período, o mercado perdeu 3 milhões e 700 mil vagas de trabalho e o salário encolheu 0,7%. O resultado, de acordo com o estudo, é um reflexo perverso da crise econômica. Mas nem todos os setores podem reclamar. Alguns segmentos registraram aumento no número de empresas. No ramo da educação, por exemplo, foram 42 mil empresas a mais no mesmo período. A Agência Nacional de Saúde autorizou reajuste máximo de 10% nos planos de saúde médico-hospitalares individuais e familiares. A vigência do aumento é retroativa a 1º de maio e vale até 29 de abril de 2019. O aumento é válido para os planos contratados a partir de janeiro de 1999 e atinge pouco mais de 8 milhões de beneficiários. O anúncio foi feito após a Justiça derrubar uma liminar obtida pelo Instituto de Defesa do Consumidor, que limitava o reajuste a 5,72%. Um estudo do IPEA revela que a greve dos caminhoneiros fez a indústria brasileira registrar o pior desempenho da história. A produção despencou 13% no mês passado na comparação com abril, o que representa um impacto maior que o da crise financeira global de 2008. Os segmentos mais afetados foram os de automóveis e alimentos. As vendas do comércio varejista também recuaram 1,4%. O prejuízo, no entanto, não foi estimado pelo Instituto. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 2,04% e encerrou o dia cotada a R$ 3,876 na venda. Tranquilidade para os pais e segurança para as crianças. Nas creches e pré-escolas, os pequenos aprendem de forma lúdica lições que vão levar para a vida toda. Em 2017, o Ministério da Educação repassou aos municípios mais de 45 milhões de reais para garantir uma educação infantil de qualidade. De longe dá para ouvir a cantoria. A janelinha abre, o sol tá aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Essa turma ainda é de bebês, que já se esforçam para entrar no ritmo. Em outra sala, amigos dão as mãos para juntos aproveitarem o que mais parece uma festa. E desse jeito eles vão interagindo entre si e desde pequenos aprendem lições importantes, como dividir, cooperar e respeitar. Essa é uma das vantagens da criança que tem acesso a uma creche. Uma criança que ela vem para a creche, ela passa pela socialização. O egocentrismo ele já é trabalhado desde cedo, né? E a gente pode acompanhar em crianças que estão fora e as crianças que estão dentro da creche. Por quê? Porque elas conseguem dividir espaço, pessoas, ambiente, e aí a gente consegue transformar. Futuramente são cidadãos que vão saber lidar com esse tipo de situações, de dividir, de lidar com conflitos. Por quê? Porque desde pequeno a gente já trabalha isso dentro da creche. No espaço projetado especialmente para elas, fazem o que precisam fazer: brincar, brincar e brincar mais. São o tempo todo estimuladas para se divertirem, porque essa também é uma forma de aprendizado, seja com pintura, leitura, música. Ah, sim, eles amam cantar. Alguns até arriscam uma palhinha. Dou quentinha
Passe o balarim. Mas o brinquedo favorito da Isis é outro. O que você gosta de fazer aqui? Picada. Ela é uma das mais de 1.000 crianças matriculadas nessa instituição sem fins lucrativos, localizada no Plano Piloto em Brasília, que em parceria com o governo federal atende também famílias de baixa renda. A parceria ela é fundamental. A gente agrega como instituição, parceria público-privada, valores extraordinários para a educação na primeira infância. Então hoje a gente, com esse atendimento a aproximadamente 1.200 crianças, uma parceria dessa é de fundamental importância para trazer um retorno a médio e longo prazo para a sociedade. Em todo o país, 5.568 municípios recebem recursos do governo federal para o atendimento de crianças de até 5 anos. Este ano, o Ministério da Educação já repassou aos municípios 45 milhões de reais para a educação infantil. Os recursos devem ser aplicados para a criação de novas turmas e nas já existentes na rede pública. Tudo para garantir que nenhuma criança fique de fora. A primeira infância, que é o período do nascimento aos 6 anos de vida, é, segundo especialistas, um momento muito importante para o desenvolvimento de experiências que a criança vai levar para o resto da vida. É nessa etapa que se inicia o amadurecimento do cérebro. Estudos apontam que, se esse desenvolvimento ocorre em boas condições, são maiores as chances da criança se tornar um adulto mais produtivo, equilibrado e, o mais importante, feliz. Sem contar que a educação infantil deve ser um direito da criança. Garantir que essa criança viva uma infância, uma infância daí com direito ao brincar, com direito a ser cuidada, com direito à educação dentro das instituições de educação infantil, é isso, é garantir um direito à criança. Esse recurso, quando chega ao município, ele pode ser investido tanto em pequenas reformas, se for preciso, adequar uma instituição de educação infantil que precise de alguma pintura, uma mudança no banheiro, nas salas, no parquinho. Pode adquirir materiais, então materiais pertinentes à educação infantil, tinta guache, pincel, papel, massinha, enfim, livros, livros de literatura infantil. E formação de professor ou até pagamento de professor. Não foi fácil. Depois de quase desistir, o paizão Anderson conseguiu uma vaga na creche para essa fofura da Maia. Ele reconhece a qualidade do trabalho realizado pelas educadoras e elogia os cuidados que a filha recebe. Também por aqui, além de carinho, chamego, elas são bem alimentadas com a ajuda de uma nutricionista que desenvolve o cardápio até para quem tem alguma restrição e ainda recebem cuidados especiais. E criança feliz significa pais satisfeitos. Ela é filha única, nossa primeira filha. E acaba que eu acho que a creche cumpre um papel fundamental de interagir com outras crianças e de socializar. A gente tem bichinhos em casa e eu percebi que ela tinha uma postura até às vezes agressiva, assim, e hoje ela já ela já entende que ela não está sozinha no mundo, que ela não é a reizinha do lar, a rainha do lar. A creche ela é fundamental para que a gente possa ter a tranquilidade de sair para o trabalho, tanto eu quanto a minha companheira, e saber que a Maia vai estar em um lugar sendo bem alimentada, bem cuidada, recebendo, enfim, os devidos cuidados. A janelinha abre, o sol tá aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Uma sonda japonesa se aproximou de um asteroide. O objetivo é estudar a origem da vida. A sonda espacial japonesa Hayabusa 2 chegou nesta quarta-feira às proximidades de um asteroide para obter informações sobre o nascimento do sistema solar e a origem da vida, após uma viagem de 3,2 bilhões de quilômetros. A Hayabusa 2 se estabilizou a 20 quilômetros do asteroide Ryugu, que se situa atualmente a cerca de 280 quilômetros da Terra. Após mais de 3 anos de viagem, a sonda vai manter agora uma distância do asteroide para cumprir com seu objetivo científico. O próximo passo é lançar um projétil em direção a Ryugu, visando provocar um impacto na superfície e recolher poeiras do corpo celeste. A Agência Espacial Japonesa explicou que o objetivo da missão é melhorar o conhecimento sobre o nosso entorno espacial para entender melhor a formação do sistema solar e o surgimento da vida na Terra.
Como no caso da primeira missão Hayabusa, realizada no asteroide Itokawa, o objetivo é analisar a poeira do corpo celeste rochoso, que apresenta carbono e água, para entender que materiais orgânicos estavam presentes na origem do sistema solar. O barco humanitário Lifeline, com 233 migrantes a bordo, entrou hoje no porto de La Valletta, em Malta. A embarcação, que estava em condições sanitárias deficientes, aguardou uma semana no Mediterrâneo pela autorização do procedimento. Momentos de emoção no porto de La Valletta. O barco humanitário Lifeline atracou em Malta nesta quarta-feira. Os 233 migrantes foram recebidos com aplausos. Passageiros e tripulação esperaram por uma semana nas águas do mar Mediterrâneo, enquanto França e Itália decidiam por autorizar ou não o desembarque. A decisão foi anunciada na terça-feira. Os migrantes resgatados em frente à costa líbia puderam descer da embarcação. De acordo com testemunhas do local, as condições sanitárias eram deficientes. Eles vão ser distribuídos entre 8 países europeus que declararam estar dispostos a recebê-los. Os destinos serão Malta, Itália, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Bélgica e Holanda. E você que acompanha o Jornal das 22 pelo Canal 1, fique agora com a programação da sua região. E ainda a Festa dos Brasileiros, com a vitória do Brasil no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Uma empresa francesa lançou um robô que faz pizzas. A máquina desafia pizzaiolos do mundo todo e promete entregar mais pizzas do que um pizzaiolo comum. Será que os robôs estão prestes a assumir a famosa arte culinária de fazer pizzas? Isso é o que essa empresa francesa acredita com seu novo conceito de um robô pizzaiolo. Normalmente visto em fábricas, este robô é capaz de espalhar o molho de tomate na base da pizza, colocar a pizza no forno, pegar uma caixa de papelão e cortar a pizza. Os gestos do robô foram sincronizados com os de um pizzaiolo da vida real, da arte de espalhar a massa até a técnica de colocar óleo e pimenta em cima de uma pizza fumegante. Capaz de executar várias tarefas de uma só vez com seus 3 braços, inventores dizem que o robô pode entregar uma pizza a cada 30 segundos e até 120 por hora, enquanto um pizzaiolo comum chega a fazer 40 pizzas por hora. Mas não é só a rapidez. Todos os ingredientes oferecidos aos clientes são orgânicos e cuidadosamente selecionados na França e na Itália. A ideia veio de 2 engenheiros franceses enquanto ainda estavam na universidade. Cansados de comer fast foods de baixa qualidade, começaram a pensar em uma solução que pudesse conciliar rapidez e qualidade a qualquer hora do dia. A empresa pretende abrir várias filiais a partir de 2019. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.